Achei que minha sogra rica finalmente tinha me aceitado depois que começou a me levar para almoços semanais, mas ela estava gravando secretamente cada palavra que eu dizia, e depois reproduziu tudo na minha festa de aniversário de casamento para me humilhar na frente de todos. Tenho 32 anos e estou casada com meu marido, Raymond, de 34, há 5 anos. Mesmo enquanto escrevo isto, minhas mãos estão tremendo, porque o que estou prestes a contar ainda não parece real. É o tipo de coisa que a gente lê em algum drama bizarro, não algo que realmente acontece na própria vida, mas aconteceu. Preciso desabafar, porque não sei como processar tudo isso. Talvez alguém por aí já tenha passado por algo parecido ou consiga me ajudar a entender o que aconteceu. Primeiro, um pouco de contexto. Conheci Raymond na faculdade de Direito. Enquanto ele seguiu carreira e se tornou um advogado corporativo de sucesso, percebi que a área jurídica não era para mim. Acabei mudando de profissão e me tornei orientadora escolar, algo que amo profundamente. Mas sempre houve uma tensão subjacente entre mim e a família de Raymond, especialmente com a mãe dele, Patrícia, de 58 anos. A família dele vem de uma linhagem de dinheiro antigo, daquele tipo em que todo mundo sabe qual vinho combina com qual prato, e os jantares formais têm mais talheres do que eu sequer sabia que existiam. Sempre me senti uma estranha nesses eventos, como se precisasse estar impecável o tempo todo só para ser aceita. Patrícia, em particular, tem um jeito de me fazer sentir constantemente observada, como se estivesse mentalmente anotando todas as formas pelas quais eu não me encaixo. Por isso, quando ela começou a me convidar regularmente para almoçar, achei que as coisas finalmente estavam mudando. Pela primeira vez em 5 anos, senti que estava construindo uma relação verdadeira com minha sogra. Ela parecia genuinamente interessada na minha vida, no meu trabalho e nas coisas que eu valorizava. Raymond ficou empolgado, dizendo que sempre soube que um dia nos conectaríamos. Até comecei a esperar ansiosamente por nossos almoços semanais. Abri meu coração com ela sobre assuntos que normalmente guardo para mim: desafios no trabalho, experiências pessoais que me marcaram, momentos de insegurança. Claro, tomei o cuidado de nunca revelar detalhes que identificassem meus alunos. Mas falei sobre minhas lutas emocionais, minhas vitórias e fracassos, e o quanto meu trabalho significa para mim. Foi bom. Senti que, enfim, talvez tivesse encontrado uma figura materna nela. Mas então pequenas coisas começaram a parecer estranhas. No início, nada grave, só detalhes que não batiam. Certa vez, comentei algo sobre um almoço com Patrícia com Raymond, e ele me disse que ela já havia contado aquilo a ele, às vezes até antes de eu ter tido a chance de falar com ele. Ignorei, achando que ela só estava animada com nossa aproximação. Depois, numa noite de jantar em família, Patrícia fez um comentário sobre um aluno específico que eu havia ajudado num momento difícil. Meu coração parou. Eu só havia contado aquela história a ela em particular, e tinha sido extremamente cuidadosa para omitir qualquer informação que pudesse identificá-lo. Mas a forma como ela falou daquilo, distorcendo levemente os fatos, me deixou enjoada. Era como se tivesse absorvido minha história e a reembalado de um jeito que me deixava desconfortável, como se estivesse brincando com minhas palavras. Depois do jantar, confrontei-a com delicadeza. Disse que me incomodava ela repetir coisas que eu havia compartilhado em confiança. Ela apenas riu, acenando a mão de forma displicente. Ah, é que acho seu trabalho tão fascinante. Não consigo evitar compartilhar suas ideias. O jeito casual e despreocupado com que disse aquilo me fez sentir que estava exagerando. Então deixei pra lá. Mas, no mês passado, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Estava num evento beneficente quando Meredith, uma amiga de Patrícia, veio até mim com um sorriso malicioso. Inclinou-se como se fosse contar uma fofoca e disse: Patrícia tem um jeito tão divertido de contar histórias, as coisas que você compartilha com ela no almoço. Ela realmente sabe torná-las coloridas. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Forcei uma risada, fingindo não entender do que ela falava. Mas, por dentro, minha mente entrou em colapso. O que exatamente Patrícia andava dizendo? O que coloridas queria dizer? Estaria me ridicularizando, distorcendo minhas palavras, me fazendo parecer ridícula? E então veio a festa de aniversário de casamento. Completamos 5 anos de casamento, e Patrícia insistiu em organizar uma grande comemoração no clube dela. Foi um evento luxuoso, 50 convidados, buffet requintado, todos os colegas de Raymond do escritório de advocacia. Tudo parecia perfeito. A comida estava deliciosa, o clima, animado. E, pela primeira vez, eu realmente estava me divertindo. Depois do jantar, Patrícia levantou-se e bateu suavemente no copo. Tenho uma surpresa especial para o casal, anunciou, com um sorriso um pouco arrogante demais.
Foi então que a gravação começou a tocar. No início, nem percebi o que estava ouvindo. Era a minha própria voz, mas parecia distante, como uma experiência fora do corpo. Depois, as palavras começaram a fazer sentido, e meu estômago virou pedra. Ela havia gravado todas as nossas conversas de almoço e editado cuidadosamente os trechos para criar uma narrativa distorcida. Minha confissão vulnerável sobre ter sofrido de ansiedade na faculdade foi transformada em prova de que eu era instável. As histórias sobre meu trabalho com adolescentes em dificuldades foram deturpadas para sugerir que eu era incompetente. Anedotas pessoais sobre o divórcio dos meus pais foram manipuladas para me retratar como alguém de má origem. Ela até incluiu coisas sobre Raymond, histórias engraçadas que ele me contará em confiança sobre momentos embaraçosos na faculdade, coisas que eu só havia mencionado a ela porque achei que estávamos criando um vínculo. Fiquei ali paralisada de horror, enquanto meus momentos mais íntimos eram transmitidos para uma sala cheia de pessoas. Patrícia ficou sentada esperando pelas risadas, pelo julgamento, por todos verem em mim exatamente o que ela queria que vissem. Mas então aconteceu algo que ela não esperava. O salão ficou em completo silêncio. Raymond se levantou, e nunca o vi tão furioso na vida. Seu rosto estava pálido quando disse, diante de todos, que o que a mãe dele havia feito não era apenas moralmente repugnante, mas também ilegal. Moramos num estado que exige o consentimento de ambas as partes para gravações, ou seja, é crime gravar conversas sem o conhecimento de todos os envolvidos. Patrícia acabará de admitir publicamente que cometera um delito. E Raymond, sendo o advogado que é, deixou bem claro que cuidaria pessoalmente do processo judicial contra ela. A expressão convencida de Patrícia desmoronou. Ela tentou rir, chamando aquilo de brincadeira inofensiva, mas Raymond não cedeu. Anunciou diante de todos que entraria com uma ação judicial contra a própria mãe por violação das leis de privacidade e danos morais. A festa terminou quase imediatamente. Os convidados saíram apressados, evitando olhar para Patrícia. O pai de Raymond, Robert, ficou sentado em silêncio, visivelmente envergonhado. Isso foi há 3 dias. Desde então, mal consigo comer ou dormir. Raymond já protocolou os primeiros documentos da ação e está em contato com especialistas em privacidade do escritório dele. Patrícia não para de ligar, deixando recados que oscilam entre pedidos chorosos de desculpas e acusações furiosas de que estou afastando o filho dela. E eu não sei o que fazer. Como se processa algo assim? Como aceitar que aquilo que eu pensava ser intimidade emocional era, na verdade, apenas alguém coletando munição para me humilhar? Como encarar essas pessoas em futuros encontros familiares? Devo pedir a Raymond que desista do processo, em nome da paz familiar? Me sinto perdida. Atualização 1. Antes de tudo, quero agradecer. O apoio, a validação e a gentileza que recebi de vocês significaram mais do que consigo expressar em palavras. Eu estava me sentindo tão perdida, me perguntando se estava exagerando. Mas ler seus comentários me fez perceber que não estou louca por me sentir assim. O que Patrícia fez foi cruel, calculado e profundamente errado. E agora tudo está desmoronando de formas que eu jamais imaginei. Muita coisa aconteceu nas últimas 48 horas, e ainda estou tentando digerir tudo. Toda vez que acho que já entendi a situação por completo, surge algo novo que me deixa sem ar. Ontem de manhã, recebemos uma carta do advogado de Patrícia. Ela contratou alguém de um escritório concorrente ao de Raymond, o que honestamente é tão típico dela. A carta claramente buscava nos intimidar, nos assustar para desistirmos da ação. Argumentava que eu não teria expectativa de privacidade num restaurante público, e que as ações de Patrícia estariam protegidas por alguma obscura interpretação da liberdade de expressão. Raymond leu a carta, piscou e riu. Disse que era, possivelmente, a defesa jurídica mais fraca que já vira, e lembre-se, ele lida com casos de alto risco o tempo todo. Nem sequer ficou preocupado. Explicou que, mesmo em local público, Patrícia não tinha o direito de me gravar secretamente, editar minhas palavras e me humilhar publicamente. Existem leis claras sobre consentimento, difamação e privacidade, e ela ultrapassou tantos limites que seu argumento é praticamente inútil. Mas então, ontem à noite, aconteceu algo que eu jamais esperava. Robert, o pai de Raymond, apareceu de surpresa em nossa casa. Fiquei chocada ao vê-lo. Ele parecia desconfortável, quase relutante em estar ali, mas sabia que precisava vir. Sentou-se, hesitou por um instante e disse que precisava conversar. E o que ele contou me deixou atordoada. Admitiu que Patrícia faz esse tipo de coisa há anos, não só comigo, não só com a família, mas com amigos, conhecidos e até sócios de negócios.
Ela tem o hábito de gravar pessoas sem que saibam, guardar conversas e distorcê-las como bem entende, usando-as como moeda de troca sempre que lhe convém. Já fizera isso inúmeras vezes, e ninguém jamais conseguiu impedi-la. E então Robert confessou algo que me fez sentir pena dele. Por anos, ele a encobriu. Toda vez que ela cruzava uma linha, ele consertava as coisas. Toda vez que magoava alguém, ele justificava ou inventava desculpas. Tinha passado tanto tempo fingindo que tudo estava bem que isso se tornará automático. Mas dessa vez foi diferente. Ver o que ela fez comigo, alguém que genuinamente tentou construir uma relação com ela, que só queria fazer parte da família, foi seu ponto de ruptura. Disse que não podia mais ignorar aquilo, nem fingir que é só o jeito dela. E então nos contou algo que me deixou sem palavras. Ele está se mudando, pelo menos por enquanto. Disse a Patrícia que ela precisa de ajuda profissional, que suas ações não são normais, e que não vai mais ficar parado vendo-a destruir pessoas. Não sabe se ela vai ouvir, mas finalmente chegou ao limite. Raymond e eu ficamos absolutamente pasmos. Sempre soubemos que Patrícia era controladora, que tinha seus métodos para conseguir o que queria. Mas isso era outro nível. E então Robert soltou outra bomba. Anos atrás, Patrícia gravou secretamente uma conversa entre ele e seu sócio de negócios. Usou aquilo contra eles num litígio jurídico, distorcendo as palavras dele para obter vantagem. Ele sabia que ela era manipuladora, claro, mas nunca imaginou que iria tão longe, muito menos contra a própria família. Mal conseguia respirar. Depois, contou algo que me arrepiou. Patrícia está descontrolada. Recusa-se a admitir que fez algo errado. Está ligando para parentes, distorcendo a história e tentando se passar por vítima. Mas, como a festa foi tão pública, as pessoas não estão caindo nessa dessa vez. Muitos viram o que ela fez. Muitos ouviram a gravação com os próprios ouvidos. Até a tia de Raymond disse que Patrícia está furiosa. Furiosa porque as pessoas estão se voltando contra ela. Furiosa por não receber a simpatia que esperava. E furiosa porque sua piadinha não teve o efeito que imaginava. E isso é o que mais me perturba. Ela ainda acha que não fez nada de errado. Ainda acredita que estava certa. Ainda se vê como a vítima. Não entendo como alguém pode ser tão incapaz de autorreflexão, tão completamente relutante em assumir responsabilidade por suas ações. Cada vez que tento compreender, fico ainda mais perturbada. Enquanto isso, Raymond não perde tempo. Já está avançando com o processo. Os especialistas em privacidade do escritório dele analisaram as gravações e confirmaram o que já sabíamos. Patrícia está em sérios problemas legais. Estão reunindo mais provas. E agora que Robert admitiu que ela tem um histórico longo de comportamentos assim, nosso caso só ficou mais forte. Nem sei mais como me sinto. Traída. Humilhada. Exausta. Mas a pior parte é que não sei se alguma vez conseguirei confiar novamente na família de Raymond. Por 6 meses, Patrícia me fez sentir que finalmente fazia parte da família. Que ela se importava comigo, que queria me conhecer. E agora percebo que ela só estava coletando informações, guardando-as, esperando o momento perfeito para usá-las contra mim da forma mais cruel possível. Raymond tem sido meu alicerce nisso tudo. Todos os dias me garante que nada disso é minha culpa, que Patrícia é a única responsável, que eu não merecia nada disso. Ele até falou em cortar totalmente o contato com ela, algo que eu jamais imaginei que aconteceria. Mas, neste ponto, não vejo outra opção. Não sei o que vem a seguir. Mas sei uma coisa, não vou recuar. Patrícia mexeu com as pessoas erradas, e agora vai enfrentar as consequências. Atualização 2. Nem sei por onde começar. Toda essa situação escalou para algo tão fora de controle, tão além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar, que sinto como se estivesse vivendo um pesadelo distorcido. Toda vez que acho que não pode piorar, Patrícia encontra um jeito de provar que estou errada. Depois que Robert saiu de casa, ela teve um colapso total. E quando digo colapso, quero dizer uma explosão completa, sem freios, em escala máxima. Mas nada, absolutamente nada, poderia me preparar para o que aconteceu ontem. Ela apareceu no meu trabalho, no meio do expediente, enquanto eu estava com meus alunos. E não foi discretamente, nem tentou falar comigo de forma racional. Não. Patrícia decidiu fazer um espetáculo absoluto bem ali, na frente dos meus alunos e colegas. Começou a gritar como uma louca, apontando para mim, aos berros, dizendo que eu tinha roubado o filho dela, que também tinha roubado o marido dela, que eu tinha destruído a família e arruinado tudo. Parecia cena de filme ruim. Fiquei paralisada enquanto toda a sala caía em silêncio. Meus alunos, alguns ainda crianças, ficaram de olhos arregalados, sem saber o que fazer. Meus colegas estavam igualmente chocados.
Foi humilhante, aterrorizante e surreal ao mesmo tempo. A escola não teve escolha, chamou a polícia. Tive que ficar ali diante de todos, assistindo enquanto agentes uniformizados escoltavam minha sogra para fora do prédio como se fosse uma criminosa. Naquele momento, acho que algo dentro de mim quebrou um pouco. Ainda estou abalada. Tive que tirar alguns dias de licença para tentar processar o que aconteceu. A diretora tem sido incrivelmente gentil e solidária, mas não consigo me livrar dessa sensação horrível, essa violação profunda de ter minha vida pessoal invadindo meu espaço profissional. Trabalho tanto para criar um ambiente seguro e profissional na escola, um lugar onde meus alunos possam aprender sem distrações ou dramas. E agora, por causa do comportamento completamente desequilibrado de Patrícia, esse espaço se sente contaminado. Não paro de reviver aquela cena, a forma como ela gritou meu nome, a fúria em seus olhos, meus alunos paralisados, sem saber o que fazer. E o pior, isso ainda não é o fim. Assim que Raymond soube do ocorrido, não perdeu um segundo. Entrou imediatamente com um pedido de medida protetiva temporária, e felizmente foi concedida esta manhã. Agora, pelo menos, existe uma barreira legal, e se ela tentar algo assim de novo, estará em sérios problemas. Mas isso não basta para Patrícia. Ela levou a questão para o ambiente online. Descobrimos que tem postado trechos editados das nossas conversas passadas, conversas gravadas secretamente, vale ressaltar, distorcendo minhas palavras para me fazer parecer uma espécie de pessoa manipuladora e malévola. Ela vem escrevendo longos desabafos furiosos sobre como eu destruí a família dela, retratando-se como a vítima em toda essa história. É completamente delirante. E a parte mais assustadora: ela está alcançando pessoas. Já há alguns parentes distantes e velhos amigos dela que estão acreditando nesse absurdo, deixando comentários e demonstrando simpatia. Embora a maioria das pessoas veja claramente através das mentiras dela, só de saber que ela é capaz desse tipo de calúnia, desse nível de destruição calculada, me deixa enojada. A única pequena luz no fim desse túnel é que isso, na verdade, está fortalecendo o nosso caso jurídico. Vários sócios do escritório de Raymond já se ofereceram para nos ajudar pro bono, tão horrorizados quanto nós com o comportamento dela. Estão reunindo cada postagem, cada clipe editado e compilando tudo como prova. Patrícia, em sua fúria, está basicamente construindo sozinha o caso contra si mesma. Mesmo assim, com toda essa movimentação jurídica, ainda me sinto insegura. O fato de ela ter aparecido justamente no meu local de trabalho prova o quão instável ela se tornou. E isso me faz pensar, até onde ela está disposta a ir? Do que mais ela é capaz? A equipe de segurança da escola já está plenamente ciente da situação, e a diretora me garantiu que, se Patrícia puser os pés no campus novamente, será presa imediatamente. Isso deveria me trazer segurança. Deveria me dar algum alívio. Mas, honestamente, só me deixa profundamente triste. Triste por estar nessa situação. Triste por precisar de proteção legal contra minha própria sogra. Triste por alguém que deveria ser minha família ter se transformado nisso. E, claro, Patrícia não para por aí. Acabamos de descobrir que ela tem entrado em contato com veículos de imprensa locais, tentando convencê-los a divulgar a versão dela dos fatos. Está dizendo a qualquer um que ouvir que está sendo perseguida injustamente por mim e por Raymond, que eu lavei o cérebro do filho dela para fazê-lo abandoná-la, e que ela é a verdadeira vítima em tudo isso. Felizmente, até agora, nenhum dos grandes veículos levou a sério. Mas só de saber que ela está disposta a ir tão longe para destruir publicamente minha reputação, para me pintar como uma espécie de monstro, é arrepiante. Enquanto isso, Robert continua se distanciando dela. Hoje de manhã, ligou para Raymond e revelou que já está consultando um advogado de divórcio. Admitiu que as ações de Patrícia ao longo dos anos o levaram ao limite, e que o episódio de ontem, quando ela apareceu no meu trabalho causando um escândalo, foi a gota d'água. Sinto um pouco de pena dele. Passou décadas casado com uma mulher que manipula, engana e controla todos ao seu redor. Durante anos, inventou desculpas para ela, encobriu seus erros, tentou fazer a paz onde não havia nenhuma possibilidade. E agora, finalmente, percebe que ela nunca vai mudar. Mas, acima de tudo, sinto alívio. Alívio por alguém finalmente estar cobrando responsabilidade dela. Alívio por, pela primeira vez em muito tempo, Patrícia estar enfrentando consequências reais pelo que fez. Apesar de tudo, Raymond e eu estamos tentando manter a força. Alguns dias parecem impossíveis. Já houve noites em que simplesmente desabei, esmagada pela exaustão pura e simples de tudo isso, de viver constantemente em alerta, sempre imaginando o que ela fará em seguida, tendo que me defender continuamente de suas mentiras. Mas me recuso a deixar que ela arruine nossas vidas. Ela cruzou linhas demais. Machucou pessoas demais.
E agora, finalmente, está colhendo as consequências de suas próprias ações. Não sei como tudo isso vai terminar. Mas sei uma coisa, não vou deixar que ela vença. Atualização 3. Ainda estou tentando entender tudo o que aconteceu hoje. Justamente quando achei que essa situação não podia ficar mais insana, Patrícia encontrou um jeito de levar as coisas a outro nível. Eu já deveria estar acostumada a isso, mas de alguma forma, ela ainda consegue me chocar. Esta manhã, do nada, o advogado de Patrícia entrou em contato. Mas, em vez da postura agressiva de sempre, exigindo coisas, fazendo ameaças, tentando nos intimidar, dessa vez eles estavam praticamente implorando por uma reunião. Fiquei totalmente desprevenida. Por que essa mudança repentina? Por que esse desespero? No início, não fazia sentido algum, até descobrirmos o que realmente aconteceu. Aparentemente, Patrícia andava fazendo suas velhas artimanhas nos bastidores. Ela gravou secretamente conversas com vários sócios do próprio escritório de advocacia dela. Sim, as pessoas que deveriam estar defendendo-a, e tentou usar essas gravações para ameaçá-las. Basicamente, estava chantageando sua própria equipe jurídica. Não sei o que ela achava que ia acontecer, mas obviamente deu tudo errado. O escritório imediatamente rompeu relações com ela. Retiraram a representação e deixaram bem claro que não querem absolutamente mais nada com ela. Quando soube disso, fiquei atonita. Uma coisa é manipular a própria família, invadir a privacidade de pessoas próximas. Mas fazer isso com as próprias pessoas que deveriam estar do seu lado? Como ela não viu que isso só pioraria ainda mais a situação dela? Será que realmente achava que conseguiria controlar todo mundo para sempre? Quanto mais descubro sobre o comportamento de Patrícia, mais sinto que ela vive em uma realidade distorcida própria, onde acredita piamente que pode manipular e dominar quem quiser. Está jogando esses jogos psicológicos há tanto tempo que talvez, de alguma forma, tenha se convencido de que é intocável. Mas agora, tudo está desmoronando ao seu redor. E, como se isso não bastasse, Robert soltou uma bomba ainda maior. Desde que se mudou, ele tem vasculhado os arquivos compartilhados do computador deles, tentando entender em que tipo de causa esteve envolvido sem saber todos esses anos. E o que encontrou é perturbador além da conta. Descobriu pastas, centenas delas, cheias de conversas gravadas, acumuladas ao longo de décadas. Algumas remontam à época em que Raymond ainda estava no ensino médio. Patrícia vinha gravando conversas particulares secretamente há anos. E não eram só membros da família. Havia gravações de Raymond conversando com amigos, ex-namoradas, até com seu terapeuta. Essa parte doeu especialmente. Durante o lockdown, Raymond teve sessões de terapia por telefone, já que encontros presenciais não eram possíveis. Aquelas conversas deveriam ser seguras, confidenciais, momentos em que ele podia ser totalmente honesto sobre seus pensamentos e sentimentos, sem medo de julgamento. Mas Patrícia as gravou. Espionou os momentos mais vulneráveis e íntimos do próprio filho. Nem consigo colocar em palavras o quão profundamente violador isso é. Isso não é apenas superproteção ou controle excessivo. É algo completamente diferente. É como se ela estivesse colecionando material de chantagem, armazenando segredos que poderia usar contra as pessoas sempre que precisasse de vantagem. E agora que tudo está vindo à tona, fica claro que Raymond e eu não somos as únicas vítimas. Raymond não perdeu tempo. Entrou imediatamente em contato com o Ministério Público e agora está trabalhando ativamente com eles para apresentar denúncias criminais. Isso já ultrapassou muito a esfera de uma disputa familiar. Patrícia adentrou um território jurídico grave, e logo enfrentará consequências reais por isso. E a parte mais surpreendente: não somos os únicos buscando justiça. Desde que o assunto veio à tona, cada vez mais pessoas têm se manifestado. Amigos, parentes distantes, até ex-colegas de trabalho, contando suas próprias histórias de como Patrícia as espionou ou manipulou. Alguns até têm gravações próprias que nem sabiam que existiam até agora. É como se uma barragem finalmente tivesse se rompido, e as pessoas, enfim, estivessem falando sobre o que ela fez com elas. Enquanto isso, Robert oficialmente entrou com o pedido de divórcio. Ele terminou com ela. Deixou claro que não quer mais nenhuma parte disso. Eu honestamente não o culpo. Passou décadas casado com uma mulher que manipula e controla todos ao seu redor, que passou anos espionando, mentindo e distorcendo a verdade para servir aos próprios interesses. E agora que finalmente enxerga isso com clareza, está fazendo tudo o que pode para ajudar. Entregou todas as provas que encontrou, anos de gravações secretas, e-mails, documentos, tudo. Olhando para trás, mal consigo imaginar o quanto deve ter sido exaustivo para ele sempre ter que encobrir Patrícia. Inventar desculpas para o comportamento dela, apaziguar as coisas toda vez que ela cruzava uma linha.
Mas dessa vez ela foi longe demais. E agora ele desistiu. Apesar de tudo, não vou fingir que estou bem. Ainda estou lutando. A traição, a humilhação pública, a exaustão pura de lidar com tudo isso, é avassalador. Alguns dias, sinto que estou me afogando. Mas também cheguei a um ponto em que já não sou só ferida, sou furiosa. Não apenas por mim, mas por todas as pessoas que ela magoou ao longo dos anos. Furiosa por todas as formas como manipulou e controlou quem estava ao seu redor. Furiosa por alguém que deveria ter sido uma figura materna para mim, alguém que fingiu se importar comigo, ter estado, na verdade, me usando o tempo todo. Esse pesadelo está longe de acabar. Ainda há batalhas jurídicas pela frente, muito o que desembaraçar e processar. Mas, pela primeira vez em meses, sinto que a verdade está finalmente prevalecendo. E não vou deixar Patrícia tirar isso de mim. Sei que ainda não terminou. Temos um longo caminho pela frente, com processos e audiências. Mas, pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, sinto que consigo respirar de novo. A verdade veio à tona. Não estou exagerando. Não estou imaginando coisas. E, mais importante, não estou sozinha. Se há um lado positivo em tudo isso, é que Raymond e eu estamos colocando fim a um ciclo de abuso que, aparentemente, já durava anos. Muitas pessoas perguntam se algum dia vamos nos reconciliar com Patrícia. Honestamente, não faço ideia. Neste momento, não consigo imaginar confiar nela de novo. Raymond está completamente desligado dela. Talvez um dia, se ela realmente mudar, se procurar ajuda de verdade, e depois que todos os processos forem resolvidos, talvez aí reconsideremos. Mas essa é uma decisão para o futuro. Por enquanto, estou focada em curar e seguir em frente, cercada pelo incrível sistema de apoio que nem sabia que tinha ao meu redor.